Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Para algumas pessoas o frio, a chuva, a canseira ou a saúde atrapalharam um pouco hoje. Mas louvado seja Deus também pela sua vida que está aqui. Amém? Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. A minha tradução diz assim: porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor. A outra tradução diz: porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Amém? Olha aqui, ó. Pois Yahvé significa Senhor, é teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Isso aqui é da tradução da Bíblia King James. Amém? Hebreus, no capítulo 12, versículo 29, diz assim: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Presta bem atenção no que eu vou falar, você que está me assistindo também. Quando nós estamos passando por provas, quando nós estamos passando por desertos, quando nós estamos passando por lutas ou qualquer perca na nossa vida, de qualquer tipo, nós achamos que a pessoa mais injustiçada na terra somos nós. Quando está passando por alguma situação difícil, você fica com o sentimento de que a pessoa mais injustiçada na terra é você. Que ninguém te entende, que ninguém presta atenção em você, que as pessoas deveriam ser mais compreensivas, que o teu passado foi sofrido demais, que parece que todo mundo avança e você não, que parece que tudo para você é mais difícil, que parece que ninguém te ajuda. Ainda mais, meu irmão, se estamos nos esforçando, como Jó estava se esforçando. Até depois das visitas dos filhos dele, a Bíblia diz que ele, por precaução, ele sacrificava, porque se outrora alguém havia supostamente pecado contra Deus, Jó já oferecia um sacrifício para que Deus não se ofendesse. Jó se considerava justo por conta disso. Olha só que astuto, que delicado e que ponto central disso. Jó se achava justo. Há uma frase do escritor Josemar Bessa que diz bem assim: num mundo caído, Satanás não precisa fazer homens maus. Ele só precisa fazer eles se sentirem bons. Mas eu não faço mal para ninguém. Eu não machuco ninguém. Eu não falo mal de ninguém. É interessante isso, né? Eu tenho um documentário que se chama Quilos Mortais. Eles são pessoas que não só têm transtornos físicos, mas também têm transtornos geralmente emocionais. E descontam na comida como um vício na comida. E eu acho interessante aquele médico que atende aquele povo. As desculpas são as mais estranhas possíveis. Pessoas ali de 300 quilos, 350 quilos, pessoas de 400 quilos, que tem um fornecedor, pessoas que já não conseguem levantar mais. Quando o doutor começa a conversar sobre a causa, a pessoa fala assim: eu não sei como eu engordei. E ele passa uma dieta, e depois de alguns dias de dieta, a pessoa tem que perder pelo menos, em alguns casos, 10% do peso, para poder fazer a cirurgia de redução do estômago. E uma série de coisas. E é interessante como alguns, depois de algumas semanas, em vez de perder peso, chegam a ganhar peso. E aí o doutor fala: mas como é que isso aconteceu? Como é que você conseguiu ganhar ainda mais peso fazendo uma dieta? Eu não sei, doutor, eu segui certinho a dieta. Eu só comi isso, eu comi aquilo e tomei muita água. O doutor falou: mas então deve ser
muita água que você está tomando e não está saindo. Aí eu vi uma outra senhora que disse assim, a comida desse hospital é muito ruim. Eu me recuso em comer esse feijão que não está temperado direito, nem esse tipo de comida. E ele disse, a comida daqui é boa e é saudável. Por que você não come? Mas eu me recuso em comer esse tipo de comida. Ele, bem, você tem reserva para os próximos 4 anos, se você quiser ficar sem comer. Ele é bem direto. Mas por que essas pessoas continuam engordando e se matando? Porque elas se acham justas. Enquanto você se acha justo, teu casamento não vai mudar. Enquanto a gente se acha justo, a nossa administração financeira, ela não vai mudar. Enquanto a gente se acha justo, a nossa vida, ela não vai avançar, melhorar. Porque nós vamos nos achar injustiçados. Uma vez, presta bem atenção no que eu vou falar, dando a introdução aqui. Uma vez, uma jovem mulher me procurou depois do culto, na igreja, ali embaixo, na igrejinha. Me procurou depois do culto e ela estava indignada. E ela disse bem assim, pastor, eu estou 2 semanas sem vir para o culto. No caso dela, eram 2 domingos. Só aparecia nos domingos e de vez em quando. E ninguém me procurou, pastor, para saber o porquê que eu não vim nessas 2 semanas. Ninguém mandou uma mensagem para mim, ninguém me ligou e nem fez nenhuma visita. Eu respondi para ela, puxa vida, realmente nos perdoe, porque nós precisamos melhorar nisso. Mas, como a senhora quase não vem, daí me dá aquele cato, ainda fala, não me chame de senhora, me chame de senhorita. Como a senhorita quase não vem, você geralmente vê o ritmo das pessoas, né? Tem gente que aparece bem de vez em quando, tem gente que está todo culto, se faltar 2 semanas, você vai, o que está acontecendo? Não é? Mas ela respondeu assim, bem, o senhor sabe, eu tenho uma correria no meu trabalho, é correria em cima de correria. Eu disse, deixa eu te fazer outra pergunta. Você conhece a pastora fulano de tal? Sim, eu sei quem que é. Você sabia que ela se machucou e já faz alguns meses que ela não consegue vir para o culto? Não, eu não sabia. Sério? Sério. Ela não está legal. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você sabia que tal fulano, a família dele sofreu isso? E fazem 2 meses que eles estão assim, assim, assado? Não, eu não sabia. Você sabia bem que tal pessoa, falei de casos conhecidos da igreja. Você sabia que tal pessoa faleceu e a família está assim? E nós temos dado assessoria. Não, eu não sabia disso, pastor. Sério? Eu falei, pois é, minha irmã. Sabe por que a senhora não sabia? A senhorita não sabia? Porque quando a senhora está bem, a senhora não quer saber. Quando a senhora está bem, a senhora não faz visita para ninguém. Quando a senhorita está bem, a senhora não se preocupa se as outras pessoas não estão bem. Porque você constrói amizades sendo amigo e não reivindicando amigo. E é mais ou menos nesse rumo lógico, muito mais profundo naturalmente, que Deus, no capítulo 38 de Jó, começou a tratar as suas infindáveis inquietações e questões. Eu não sei se você já leu o livro poético de Jó. Jó, um homem multicultural, aprofundado, administrador, um homem considerado de honra. Mas diante de Deus, qual a diferença disso? A nossa maior dignidade é indignidade diante de Deus. Se você for mal, isso não muda Deus. Se você for ruim, isso não muda Deus. Deus é fogo consumidor. Deus molda, Deus educa, Deus prepara, porque quer deixar através das nossas vidas um legado. Deus quer nos abençoar. Deus tem planos maiores que os nossos.
E se você tem passado por esse fogo, meu irmão, consumidor, se anime, porque existe algo esplendoroso após esse deserto, após esse fogo consumidor. A visão de Jó mudou, e a sua também vai mudar, porque você só vai entender pelo que você está passando quando você se voltar para Deus e ver as respostas que Ele tem. Eu lembro de um jovem, o André, que está aqui hoje. O André, ele começou a ajudar numa igreja, num outro bairro, quando ele era bem mais novo de idade, e estava ajudando a liderar. E eles estavam fazendo um movimento no bairro que era a coisa mais linda. E aí o evangelismo era maravilhoso, a linguagem de alcance era maravilhoso, e de repente alguns jovens da época, com o estilo da época, começaram a frequentar o culto. Sabe aquelas camisetonas, escrito 98, um bonezão de lado, ficavam nas esquinas fazendo rap, aquele movimento, andava assim, né? Daquele jeito. E ele contou para mim que um dia tinha um casal de diáconos na porta da igreja, assim, e aqueles jovens começaram a entrar para aquele culto, e um diácono olhou para o outro e falou: essa igreja já foi melhor frequentada. Mas eles esqueceram como que eles chegaram na igreja. E o problema é nos acharmos justos. Aí, meu irmão, você vai entrar numa perturbação interna, vai desencadear em você enormes tipos de crise, depressão, insatisfação, transtornos. Nós não sabemos por que nós passamos por alguma coisa tão difícil. Mas quando você olha para Deus e as suas respostas, você se coloca na sua insignificância e acaba sendo grato a Deus pela vida. E acaba confiando a Ele tudo que Ele levou ou permitiu. Como o próprio apóstolo Paulo falou: considerei as percas que eu tive como lucro para poder me achegar até Deus. Jó, capítulo 42, versículo 3 diz: na verdade, olha a confissão de Jó. Depois do capítulo 38, 39, 40, 41, olha a confissão de Jó, depois que Deus disse para ele o que Deus disse. Olha o que ele fala: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó só confessou isso porque passou pelo fogo consumidor. João Batista, ele disse algo que Mateus deixou registrado no capítulo 3, versículo 11. João Batista disse assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo significa a obra purificadora de Jesus, que salva quem se arrepende, mas destrói o pecado. O que o fogo de Deus consome nas nossas vidas são muitas coisas. Tudo aquilo que é nobre, se tratando de metal, o fogo consome e só purifica. E nós, nas mãos de Deus, o próprio livro de Jó diz que nós somos como o ouro procurado pelo mineiro, como foi pregado na semana passada. O valor mais do que o ouro. E o ouro, para que o valor seja destacado, ele é purificado pelo fogo. Aí eu separei 3 pontos aqui, dentre muitos que poderia colocar, que o fogo de Deus consome. Primeira coisa que o fogo de Deus consome nas nossas vidas. Primeiro, o orgulho. Deus, o fogo consumidor, ele consome o nosso orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Você já parou para pensar
se Deus não está resistindo você? Você fica falando assim, meu Deus, parece que tudo vem contra mim, e é difícil isso aqui, e não vai aquilo, e é tanto tempo, e parece que, e eu falo para Deus, mas nem Deus me ouve. Deus dá moral para aquela pessoa, Deus abençoa ali, e o que está acontecendo comigo? Já parou para pensar se você não está soberbo ou orgulhoso? No dicionário, orgulho significa sentimento de grande satisfação com o próprio valor. Pode ser associado à teimosia, dificuldade em aceitar ou admitir erros, intolerância, conceito exagerado de si mesmo. Uma vez eu acompanhei um vídeo que registrava um momento curioso na internet. Mostrava um navio, isso aconteceu de verdade, gente. Mostrava um navio militar americano. Aqueles porta-aviões americanos, que aquilo é enorme, gente. Aquilo é enorme. Para você ter uma ideia, se a China se ajuntar com a Rússia, se tratando de poder bélico, de armamentos, navios e tudo mais, a China e a Rússia ainda não têm porte para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, eles investem mais de 700 e tantos bilhões de dólares por ano só no seu poder militar. E esse navio americano, esse navio porta-aviões americano, estava numa rota. E de repente, um outro navio que estava numa rota contrária, era um navio bem pequeno, um navio de pescador. E esse navio, esse pequeno marinheiro ali, ele manda, através da rádio, uma mensagem para aquele comandante. Ele diz assim, aconselho que vocês mudem a rota. Ele se identificou e disse para que eles mudassem a rota. O comandante foi petulante, ele falou, meu amigo, nós não vamos mudar a rota, vamos continuar na mesma rota, ok? Câmbio. O navio do marinheiro disse, bem, eu aconselho vocês a mudarem a rota, porque isso é muito importante. O comandante áspero e arrogante disse, aqui quem fala é o poder militar da Marinha, dos exércitos dos Estados Unidos, do exército dos Estados Unidos. E nós estamos dizendo para você, passando um recado para você, estou falando uma linguagem leiga, que você mude a sua rota se não quiser ser derrubado ou chocado pelo nosso navio. Aquele homem responde, bem interessante, aquele pequeno marinheiro. Ele diz assim, não importa quem vocês são, se vocês permanecerem nessa rota, vocês irão se chocar com o pico das rochas que estão escondidos à frente. O comandante agradeceu e virou o leme daquele navio. Mas quantos de nós, pela grandeza que achamos que temos, permanecemos no mesmo caminho por orgulho, por teimosia e achando que isso não vai acontecer? Isso é orgulho. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que o princípio da queda é a arrogância. A soberba precede a ruína. Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz, o orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém glória. Meu irmão, quanto adolescente, quanto jovem peitando pai, peitando mãe, não respeitam nem professor, não respeitam pessoa de idade, tiram sarro. Esse tempo atrás, eu vi alguns jovens, era um registro disso na internet, alguns jovens ainda adolescentes, fazendo palhaçada na frente de um homem bem de idade, tinha uns 90 e tantos anos, e o homem olhava para aquilo, e aqueles jovens faziam sinais obscenos, dançavam, rebolavam na frente dele, mas aquele homem foi um homem que serviu na Segunda Guerra Mundial. E aqueles jovens ali só tinham oportunidade
de estar comendo bem, vestindo bem e uma série de coisas, porque aquele homem ali esteve no front, esteve fazendo a frente em muita coisa. Essa soberba lhe abaterá como um princípio da vida. E como a misericórdia de Deus ela é fascinante. No meio desse fogo terá uma mão estendida escrita humildade, que tirará a gente de lá. Quanto tempo demora o deserto de alguém? Já me fizeram essa pergunta. E eu respondi: depende do tamanho do seu orgulho. Eu não preciso mudar, é ela que precisa mudar. Eu não preciso mudar, eu sou pastor. Eu não preciso mudar, eu já tenho 180 anos. Se você não quiser bater de frente comigo, mude você. Quanto tempo demora o deserto de alguém? Depende do seu orgulho. Só tem uma pessoa que passou por um deserto e não devia nada. Jesus Cristo, ele passou num deserto por mim e por você. O orgulho de Israel fez eles permanecerem num deserto, por exemplo, por 40 anos. E uma geração toda, tirando Josué e Caleb, ficou no deserto por conta do orgulho. Uma vez se aproxima uma pessoa de Jesus e fala: Senhor, Moisés permitiu dar carta de divórcio. O que o senhor diz? Aí Jesus responde: Moisés permitiu dar carta de divórcio porque o coração de vocês sempre foi muito duro, mas não é para ser assim. Porque o que Deus une, não é bom que o homem separe. Isso é, foi uma troca contínua de orgulho. Olha aí. Quanta gente chega na igreja abatido. Quanta gente chega na igreja numa condição, às vezes, sub-humana. Depois que foi ajudado, depois que foi assessorado, simplesmente esquece da igreja, simplesmente esquece das pessoas que lhe ajudaram, simplesmente fica indiferente à necessidade de outras pessoas, porque agora eu tenho muita coisa para administrar, porque agora eu estou bem e eu quero aproveitar a vida. E agora a correria é muito forte, eu não tenho mais tempo. Mas estava na igreja, de que jeito? Quanta gente chega na igreja abatido. Mas quando Deus restaura a vida, passa 1, 2, 3 anos, manda textão para o pastor da igreja, dando lição de moral, que acha que tem que ser assim ou daquele jeito. Fala um monte de coisa, fofoca para todo lado, tenta destruir a imagem. O rei Uzias, em 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo 18 a 23, diz que ele quis fazer o serviço dos sacerdotes. Mas a unção de rei é muito inferior à unção de sacerdote. A Bíblia diz que mais de 80 sacerdotes, para ser 81, repreenderam o rei Uzias para que ele não fizesse tal loucura, mas ele não deu ouvidos. E a Bíblia diz que a lepra se apossou do corpo dele. E a Bíblia diz que ele morreu leproso, longe de todos e arruinado. Não foi nem sepultado no lugar de honra como deveria ser. Olha só. Mas o fogo consumidor de Deus, quando ele vem para as nossas vidas, ele vem para restaurar a humildade sobre nós. E como é importante, eu estava estudando uma vez a história de Abraham Lincoln, meu irmão, cristão, esse homem também, presidente dos Estados Unidos e um cristão humilde, servindo na igreja nos finais de semana. Eu lembro que eu trabalhava com uma médica lá no Hospital das Graças, o André vai lembrar dela talvez, doutora Elisiane, lembra dela? Lembrou? Doutora Elisiane era uma médica no hospital, tá? E conceituada, não sei, acho que era infectologista também, começou como clínica, depois infectologista, mas nos finais de semana
ela na igreja cuidava do retroprojetor. Lembra aquelas transparências? Ela que servia na igreja com retroprojetor. Agora tem pessoas, porque subiram de cargo na empresa, meu Deus do céu, isso já não me cabe mais. Parece o Alberto Roberto. Alguns do Velho Testamento vão lembrar do que eu estou falando aqui. Quando o Alberto Roberto chega no confessionário e fala: padre, eu pequei. Mas eu estou procurando fazer uma grande produção. Qual é? Eu quero fazer Jesus e os 12 apócrifos. Sim, mas qual que é o motivo? Por que... Não, eu não aceito fazer uma pequena produção. Eu não aceito trabalhar com menos de 200 apócrifos. E daí ele fala: mas qual é o papel que você quer exercer? O papel de algum apóstolo? O papel de Jesus? Não, simplesmente Deus. E ele começa a fazer um discurso ali, soberbo, como ele, só ele não se enxerga. E realmente tem ministros de louvores que são ridículos, pregadores que são ridículos, pastores, pais, mães que são ridículos, mas não conseguem se enxergar pela cegueira do orgulho. A humildade é cativante, a simplicidade consciente é cativante. Nunca confunda humildade com pobreza, não tem a ver. Mas há pessoas, meu irmão, já viu falar de pobre metido a besta? Há pessoas que não têm recurso, mas têm o nariz empinado, extremamente empinado, e até o jejum que faz é por orgulho. Qualquer postura que tem em igreja é por orgulho. Qualquer coisa que faz é por orgulho. Não tem nada a ver com relação a Deus e uma fé. O orgulho anda ditando regra de pessoas e por isso que a vida não muda. Porque os resultados disso são humilhantes. A pessoa diz: o culpado foi minha mãe. Depois, o culpado é a minha esposa ou o meu marido. Depois diz: o culpado é o pastor. Depois diz: o culpado é o meu patrão. Depois diz: o culpado são os meus vizinhos. Depois diz: o culpado são os meus filhos. E a pessoa que se vitimiza é a pessoa que não quer assumir as suas responsabilidades. Porque o orgulho lhe abate, o orgulho dirige os seus passos. Mas quando o fogo consumidor de Deus vem, ele vem como adubo. O que é adubo, meu irmão? Senão esterco, senão excremento. Mas da mesma forma que vem como humilhação, ele vem com o nutriente necessário para que fique forte depois. Olha aí esses empresários que vêm de baixo, meu irmão, e que mantêm uma empresa de pé por muitos anos. E aí cresce aqueles filhos que de uma forma iludida, a hora que o pai morrer, a hora que a mãe morrer, eu vou aproveitar, o velho não sabe o que faz. Quando o pai falece e começa a assumir a empresa, percebe que o pai era só um pagador de que administrava e humildemente cuidava de tudo. Era um paizão. E ele não é uma vida livre, cheio de poder como ele imaginava. É uma vida cheia de responsabilidades. Você lembra quando você era criança e você dizia assim: eu não vejo a hora de eu ter 18 anos para mandar no meu nariz. Eu não vejo a hora de eu ter 30 anos para eu fazer o que eu quero. E hoje você faz tudo, menos do que você quer. Eu vi uma pessoa falando esses tempos atrás, bem assim, duas coisas. Quando eu era criança, eu achava impossível eu pedir R$2 ou R$1 para minha mãe e ela não ter. Hoje eu sou adulto e eu não tenho R$2. Eu vi outra pessoa falando bem assim: como é que eu vou explicar para o morador de rua que me pede R$2 que eu também não tenho R$2? Como é que eu vou explicar para ele isso? Que ele é morador de rua e eu que não sou, também não tenho. Cuidado, meu irmão, cuidado. Quando você começa a se achar justo, você não medita na vida direito.
e você não faz o que tem que fazer. Você não se submete nem ao médico quando ele fala: e aí, como é que está o triglicerídeo? E aí, como é que está a próstata? Como é que está o colesterol? Faz piada, mas não muda. Como é que está isso, aquilo, o fígado? E aí? Esse médico não sabe de nada. Sabe de nada. Segundo ponto, que o fogo consumidor de Deus vai agir nas nossas vidas para nos condicionar a bênção dobrada ou a bênção dele. Segundo ponto, o fogo consumidor de Deus, ele ajusta a nossa comunhão. Salmo 133, verso 3 diz que Deus ordena a bênção na comunhão. Casal está de frescura? Que bênção que você quer? Eu lembro que eu morei 10 anos num apartamento na João de Misque. E eu fiz há alguns anos projeto de vida. Senhor, eu quero um sobrado. Me abençoa porque eu quero comprar um sobrado. E um sobrado, e isso, e o sobrado. E a minha esposa fez durante alguns anos: Senhor, eu quero uma casa que não tem escada. Eu quero uma casa que não tem escada. Eu quero tudo, mas não quero um sobrado. E aí? Que casal mais bipolar na época. Aí Deus olha assim: bem, vou esperar vocês decidirem, né? No último ano, nós conversando a respeito disso, e a gente: você não quer? Eu falei: então para mim tudo bem. Eu quero uma casa, então, que não seja sobrado, mas que tenha sacada dos dois lados e que tenha um terreno grande, pelo menos. E naquele ano Deus nos abençoou. A dureza de coração não deixa você ter comunhão. Teve pessoas na igreja que durante 12 anos, eu não sei, parece que ficou na igreja esperando a minha queda, porque era 12 anos falando mal. 12 anos, não poderia ter, e as pessoas diziam: pastor, fulano está falando mal, pastor, fulano está falando mal. Você deixa que Deus vai tratar, deixa que Deus isso, deixa que Deus aquilo, deixa, eu brinco muito, por conta de tantas tensões, até depois de 12 anos eu ter ajudado a família inteira, servido a família inteira, a pessoa um dia chegar e falar: pastor, falar como o Jó falou, dia assim, falei do que eu não entendia, a partir de hoje não abro mais minha boca, me perdoe. Já estava perdoado antes do tempo. Cada um tem o tempo de amadurecer. Cada um de nós tem o tempo de florescer nesse amadurecimento. Mas a pessoa intolerante vive falando mal dos outros, vive contando os seus piores podres, mas esquece que fizeram muito pior por muitas vezes. Sabe o que acontece quando a gente está muito arrogante? A gente cai naquilo que a gente se achava mais forte. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem fiel. E ele caiu, não caiu? Fez coisas horrendas. Abraão não é o pai na fé? Referência na fé? Mas ele não caiu na fé? Quando ele não confiou em Deus o suficiente e teve um filho com a escrava da sua mulher? Pedro não era um homem corajoso? Senhor, não, isso não vai acontecer não, nós estamos aqui, ó, parça. Quando uma criada falou: ei, você parece, você fala como eles, você se veste como eles, você tem o sotaque deles. Eu não conheço, senhor. Eu não conheço. Não, nem fala a tua língua. Habla. Mudou tudo. E quando você vai ver esses homens, olha a coragem de Elias, fugiu por um discurso de uma mulher, que nem foi diretamente, ela não falou isso diretamente, ela falou para alguém que levou para ele. Quando ficaram soberbos, caíram naquilo que se achavam mais fortes. Todos nós temos um espinho na carne, que quando somos soberbos não cuidamos, e ele inflama. E Deus abate o soberbo. Para quê? O que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, começa a falar sobre o quê? Comunhão. Do capítulo 1 de Coríntios até o 16, fala sobre comunhão. Mas ali está falando sobre a Santa Ceia, que fala explicitamente sobre comunhão. E ele diz: na noite em que foi traído,
tomou pão, e ele vai descrever uma série de coisas, mas ele fala: quando nós somos disciplinados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados. Fogo consumidor. Somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Quem que é a pessoa mais difícil que você conhece? Mas não vem com aquela filosofia: a pessoa mais difícil que eu conheço sou eu. Não, quem que é a pessoa próxima a você, ou não tão próxima assim, mais difícil que você conhece? É a pessoa que Deus colocou para tratar esse orgulho. Sabia disso? Aí a pessoa vem com questões que não são bíblicas. Não, perdoar não é conviver. Umas desculpas de fuga. Tudo bem, não precisa conviver no extremo da intimidade. Não significa que você tem que reatar certos tipos de laço. Mas você tem que ser honesto em não usar esses termos para fuga. O que nós temos que fazer é respeitar talvez um limite da pessoa. Se eu sei que aquele irmão tem dificuldade em ser um bom pagador, por que eu vou ficar fazendo negócio financeiro com ele? É o ponto fraco dele. Ou seja, o que for. Se aquele irmão tem dificuldade em ter uma língua saudável, por que eu vou ficar contando ou confiando assuntos ali? Eu tenho que ter um distanciamento saudável. Mas o fogo consumidor, ele nos ajusta a ter comunhão. O livro de João, capítulo 1, versículo 6 ao 9, diz: se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem gente que fala assim: meu negócio é com Deus, meu negócio... Mas é uma pessoa insuportável com o próximo. Meu irmão, a forma como você fala com Deus, a diária de falar com Deus, muda o jeito como que você fala com as pessoas. O fogo consumidor de Deus nos leva a entender o valor da convivência. Você deixa para lá algumas coisas para ter uma convivência saudável. Há pessoas que só querem tirar, há pessoas que só querem pedir, mas há pessoas que nunca querem colaborar. Nunca querem colaborar. Essa pessoa se acha digna de reivindicações, mas não enxerga a vida com os olhos do amor, com os olhos da misericórdia, do comprometimento contínuo. Recebe um serviço voluntário, mas quando precisa ser voluntário para alguém, não faz. Terceiro ponto e último, para você entender, aonde o fogo consumidor de Deus trabalha, assim como também trabalhou na vida de Jó. O fogo de Deus consome a infantilidade. Olha, meu irmão, a vida de ninguém é fácil, mas alguns escolhem fazer o que constrói com as justificativas certas, não é? Epafrodito, registrado na carta aos Filipenses, quase morreu ao levar donativos e boas notícias ao apóstolo Paulo, que estava injustamente em uma prisão. Um pai de família, se ele estiver desanimado, se esse pai de família estiver cansado, irritado, com a cabeça pressionada, se ele estiver magoado e muitas vezes com dor, se esse pai de família for maduro, ele vai trabalhar, porque ele escolhe as justificativas certas. Se essa mãe de família escolhe honrar a sua família, ela escolhe as justificativas certas para trabalhar, para construir, para educar, para honrar. Sabia disso? Meu irmão, um pastor, ele vai enfrentar as mesmas lutas que qualquer pessoa enfrenta. Paulo diz que ele era sujeito às mesmas tentações. Mas se esse pastor ele for maduro, ele vai encontrar a justificativa certa para superar, para suprir, para subir em um altar e responder o motivo da sua fé. Um cristão maduro, mesmo magoado, mesmo abatido, mesmo desgastado, traído, humilhado,
ele vai procurar os motivos certos e eternos para cultuar a Deus, para perdoar, para ofertar, para melhorar, confessar a sua esperança e ter coragem. Porque a pessoa que é infantil não apresenta nada construtivo, nem justificativas certas para construir e fazer o que é correto. Uma pessoa infantil na sua fé ou na sua vida apresenta desculpas para não fazer. O fogo consumidor de Deus fez Pedro não negar mais a Jesus. O fogo consumidor de Deus fez Ananias vencer o medo da desconfiança e ir até o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, temível perseguidor, e ser usado por Deus para curar aquele homem. Fez Jó, olha só, o fogo consumidor de Deus, que consumiu a infantilidade de Jó, fez com que Jó intercedesse por aqueles que o culparam, sem parar, durante todo o livro, quase. A maturidade, ela não tem a ver com a idade. A maturidade, ela tem a ver com o desafio moldado. Tem pessoas, meu irmão, que tem uma idade avançada, mas tem uma birra infantil de uma criança. Tem pessoas que têm uma idade avançada, mas tem um comportamento ingrato e infantil. Presta atenção no que eu vou falar para você. Uma pessoa madura vai entender que a boa semeadura é uma atitude de uma pessoa madura. Por mais que alguém tente semear alguma coisa ruim, você semeando algo bom, você vai colher isso. A única forma de você interagir com o seu futuro é através da semeadura. A única linguagem que o seu futuro reconhece é a sua semeadura. E hoje você está aqui humildemente semeando fé, semeando oração e semeando iniciativas. Deus responde com fogo, meu irmão. Deus responde com fogo e tem preparado todos nós aqui para receber bênçãos que estavam represadas na nossa vida. Amém? Deus molda o seu coração para o melhor. Jó, depois que Deus, a partir do capítulo 38, responde ele o questionando. Jó, você está questionando isso, reivindicando tal coisa? Onde que estava você quando eu fiz o pico dos montes? Onde estava você quando eu estendi as estrelas do céu? Aonde estava você quando eu fiz isso? Aonde se esconde a escuridão? Você sabe? Aonde é o caminho da luz? Você sabe? Quando Deus questiona Jó, Jó humildemente se coloca no seu lugar. E ali ele diz que ele falou de coisas que ele não entendia. Jó parou de se defender, Jó parou de questionar, e Jó começou a orar. Está entendendo? O fogo consumidor fez com que Jó parasse de questionar, fez com que Jó parasse de se defender, fez com que Jó começasse a orar e contemplasse as mudanças de Deus. Olha só, e é isso que eu e você vamos fazer hoje. Deus vai mudar a sua sorte. Amém?